Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Paulo e a gente está com essa aula delícia aqui de física para a gente acompanhar um pouquinho mais, dar um prosseguimento aí nos nossos estudos de física. Mas antes, eu queria lembrar vocês, de fazer as atividades lá do Classroom. É muito importante que vocês entrem lá na atividade 1, atividade obrigatória, e façam essa atividade. Por quê? Porque essa atividade vale como presença, nessa aula. Então é muito importante que você faça e os professores também vão estar utilizando essa atividade para atividade avaliativa, Então é muito importante que você faça. Bom, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de física e já começamos aqui, com esse belíssimo quiz. Olha só, para a gente lembrar, dos conteúdos lá de física. Vamos lá ler comigo aqui. Número 1. Qual é o dispositivo de circuito que possui a função de limitar a passagem da corrente e dissipar a energia elétrica em forma de calor? Nós temos as opções aqui: gerador, motor elétrico e resistor. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram lembrar qual que é o nosso amigo aqui que faz essa limitação na passagem da corrente? Ele é o resistor, né? A gente tem os resistores em vários dispositivos de circuito e eles têm essa função de limitar a passagem da corrente, né? E dissipar essa energia em forma de calor, né? Então a gente tem lá equipamentos que funcionam somente, né, com a função de transformar a energia elétrica em energia térmica, em calor. Né? A gente tem o chuveiro, a chapinha de cabelo, a torradeira, panela elétrica, vários equipamentos que só transformam a energia elétrica em energia térmica. Se não é o caso, se ele funciona como um dispositivo de circuito, a gente tem ele dessa forma, dentro do circuito, né? Ele tem essa partezinha aqui, que vai fazer a resistência, né? Ela vai limitar a passagem da corrente, e a gente pode saber quanto que ela vai limitar, qual é o valor dessa resistência, através dessas faixas de cores aqui. Então eu tenho aqui, no meu exemplo, 4 faixinhas de cor, e essas faixinhas de cor eu vou lendo na tabela como que funciona, né, essas faixas. Então eu tenho aqui, por exemplo, a primeira faixa vai representar um algarismo, a segunda faixa vai representar outro algarismo, na terceira faixa eu vou ter um multiplicador, vezes 10, vezes 1000, dependendo do caso, a gente vai ter resistores assim. E na última faixa, a quinta, eu tenho a tolerância do resistor. É uma margem de erro ali que o fabricante coloca, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos do valor da resistência. Então, assim eu consigo saber qual tipo de resistor eu vou usar no meu circuito, né? Dependendo do caso, eu quero limitar mais a passagem da corrente ou limitar menos a passagem, eu vou usar um tipo diferente de resistor. Bom, continuando aqui nossa aula, a gente tem mais um quiz. E olha só o que ele diz. Número 2. Sobre resistência elétrica, assinale a afirmativa correta. Letra A. A resistência elétrica é inversamente proporcional à passagem da corrente elétrica. Letra B. A resistência elétrica só existe nos resistores. Letra C. Um fio feito de cobre possui a mesma resistência que um fio com as mesmas dimensões de ferro. Um tempinho para você pensar nesse quiz e a gente já volta.
Então, galera, conseguiram resolver aqui esse nosso quiz? Vamos aqui ler de novo e ver as afirmativas aqui certinho. Ele fala assim, ó, sobre resistência elétrica, assinale a afirmativa correta. Letra A. A resistência elétrica é inversamente proporcional à passagem da corrente elétrica. E é essa a nossa resposta mesmo. Olha só, isso daqui é o que diz a nossa primeira lei de Ohm, né? Ela é aí o principal objeto de estudo do Ohm, né? A resistência, e você tem a primeira lei de Ohm fazendo essa proporcionalidade entre resistência, diferença de potencial e corrente elétrica. Mas vamos ver aqui as outras afirmativas, o que elas dizem. A letra B, a resistência elétrica só existe nos resistores. Essa daqui é falsa, pessoal, porque você tem lá uma segunda lei de Ohm, que ela não vale só para os resistores, ela vale para qualquer elemento, aí, qualquer um que conduza a corrente elétrica. Qualquer coisa por onde a corrente elétrica passa, vai aparecer uma resistência elétrica, né? O nosso corpo mesmo, ele vai possuir uma resistência elétrica, né? Dependendo da passagem aí da corrente elétrica sobre o nosso corpo, a gente já viu em aulas anteriores que pode provocar aí espasmos musculares, né? Queimaduras. Então, essas coisas todas a gente tem que observar. Todos os elementos aí onde a corrente elétrica passa vai apresentar uma resistência elétrica. Por isso, essa daí, ela é falsa. E a letra C diz assim, um fio de cobre possui a mesma resistência que um fio com as mesmas dimensões de ferro. Pessoal, a gente tem uma coisa chamada resistividade. A resistividade, ela vai mostrar para a gente o quão suscetível à passagem de corrente elétrica aquele elemento, aquele material é. Então, a gente vai ter uma resistividade para o ferro, uma resistividade para o cobre, uma para o alumínio, enfim, uma para o nosso corpo. Cada corpo, cada material vai apresentar uma resistividade diferente. Bom, continuando com a nossa aula, a gente tem aqui, né, um esquema da nossa primeira lei de Ohm. Então, acompanhe comigo aqui. Eu tenho que a resistência, ela é igual à diferença de potencial U dividido pela corrente elétrica I. E olha só no desenho que eu coloquei ali para vocês. O que está acontecendo? É bem representativo esse desenho. Olha só, eu tenho um bonequinho aqui, volt, né, que é a unidade da diferença de potencial, ou seja, esse cara aqui é a diferença de potencial, ele está tentando empurrar quem? Empurrar a corrente elétrica, o I, certo? E quem que está tentando impedir essa passagem da corrente elétrica? O nosso amigo Ohm, ou seja, a resistência, ela está fazendo ali uma, segurando, né? Ela está resistindo à passagem da corrente elétrica. É exatamente isso que diz a primeira lei de Ohm, certo? Que quanto maior for a resistência, menor vai ser a passagem da corrente elétrica, certo? Isso é muito importante para a gente entender como é que funciona o circuito elétrico da nossa casa, por exemplo. Né? Se a gente tem uma resistência muito grande, a corrente elétrica vai ser pequena. Se a gente tem uma resistência muito pequena, a corrente elétrica ela vai ser muito grande. Bom, continuando aqui, a gente tem que lembrar que existem os resistores chamados resistores ômicos. O que é um resistor ômico? Ele é um cara que segue fielmente a proporcionalidade que eu mostrei na tela anterior. Ou seja, ele mantém uma linearidade, né, no aumento da diferença de potencial comparado com a corrente elétrica. Então, resulta para a gente num gráfico bem bonitinho assim, né, da diferença de potencial U pela corrente elétrica I. E reparem que esse gráfico ele começa na origem, ou seja,
Se não tem diferença de potencial, eu não tenho passagem da corrente elétrica também. À medida que a diferença de potencial vai aumentando, a corrente elétrica vai aumentando com a mesma proporção. Esse é um gráfico aqui de uma função do primeiro grau. Isso é muito importante a gente lembrar, né, na hora que a gente está trabalhando com os resistores ohmicos. Bom, continuando a nossa aula, a gente tem a segunda lei de Ohm. E daí aparecem outros elementos, como eu já disse para vocês. Aparece aqui a resistividade, aparece o comprimento, que pode ser o comprimento do fio, né? Um fio ou um cabo de energia elétrica. Eu tenho aqui a área de seção transversal do fio, ou seja, a grossura do fio. Você pode reparar que você tem, por exemplo, em fios de alta tensão, uma grossura do fio maior do fio que você tem no seu fone de ouvido, que também passa um pouquinho de corrente elétrica. Então, dependendo de quanta corrente elétrica eu quero para aquele circuito, para aquele dispositivo, eu vou escolher um fio mais longo ou mais curto, um fio com uma área maior, um fio com uma área menor. Então, tudo isso aí a gente tem que prestar atenção na hora de comprar um fio, comprar um cabo de energia elétrica, para que a gente não se perca. E a outra informação que tem aqui é esse carinha aqui, ó, é a resistividade que eu vinha falando para vocês. Você pode ter um fio de cobre, você pode ter um fio de ouro, um fio de prata. Então, dependendo do material, você tem uma resistividade diferente. Isso é muito importante, tá ok? Então, para a próxima tela aqui, a gente tem um desenho aqui, um esquema que eu peguei lá no site do Inmetro, que mostra aqui uma grande discussão, digamos assim, que existe no Brasil aí faz algum tempo já. Essa tomada, o padrão, que é chamado padrão brasileiro, né, que foi estabelecido lá no governo Dilma, ele é um dos padrões mais seguros que a gente tem em todo o mundo, né? Por quê? Porque você pode perceber que o padrão da tomada, ele tem esses 3 buraquinhos aqui, e ele é afundadinho um pouquinho, ele faz um buraquinho aqui. Isso impede, por exemplo, que uma criança vá lá e coloque de qualquer jeito um clipes ou alguma coisa que pode dar um choque elétrico nela. E outra coisa, ele é dividido em 2 tipos, né? Então, só para ficar claro aqui, ó, esses 3 buraquinhos, eu tenho o primeiro que vai ter um potencial 0, o do outro lado vai ter um potencial 110 volts, por exemplo. Você cria, então, uma diferença de potencial, e esse pino do meio, tanto aqui quanto aqui, tanto faz, ele é o terra. O que significa isso? Que ele vai fazer o aterramento do seu equipamento elétrico. Se você comprou lá um computador, por exemplo, e decidiu, eu vou cortar esse fio do meio aqui, esse cabinho do meio, porque ele não encaixa na minha tomada. Putz, que droga, não encaixa na minha tomada, eu vou cortar ele. Vai ser uma boa opção? Não, não vai ser, pessoal. Por favor, não façam isso, porque esse fiozinho do meio ali, ele dá a condição do seu computador se salvar de uma possível sobrecarga de corrente elétrica. Então, ele vai neutralizar as cargas que chegam ali superiores ou que vêm de alguma fonte desconhecida, né, eliminando na terra. É claro que para isso acontecer, a sua casa, né, o seu apartamento, ele precisa ter uma fiação terra também, senão de nada adianta, né? As casas aí que foram construídas nos últimos anos, todas elas já têm, elas são obrigadas, né? A prefeitura ela obriga a construtora ou você mesmo, né, quando você vai fazer o habite da casa, a ter essa fiação terra. Bom, mas por que tem esses tamanhos diferentes aqui, professor? Olha só, esse daqui, o mais fininho aqui, o menorzinho,
né, que tem 4 milímetros, ele funciona com uma amperagem até 10 amperes. Então eu vou olhar lá no meu aparelho, ele vai mostrar lá na etiqueta, né, quanto de corrente que está passando nele, né, ou vai mostrar através de outras grandezas, como potência e diferença de potencial, né, quanto de corrente está passando, e eu vou saber quanto de amperagem ou quanto de corrente elétrica vai passar pelo meu equipamento no máximo. E daí a tomadinha vai servir para no máximo 10 amperes aqui. Se eu tenho um equipamento mais potente, né, ou seja, que vai consumir mais corrente elétrica do circuito, eu vou colocar nessa tomada com o buraquinho maior, né? Esse buraquinho ele vai ter 4,8 milímetros. Vocês percebam que a diferença ela não é nem de 1 centímetro, né? Mas para a corrente elétrica já vai fazer toda a diferença. Então, se você compra lá um micro-ondas, que é mais potente, uma máquina de lavar, até algumas panelas elétricas, elas têm uma potência bem grande, você vai precisar desse cara aqui para suportar, né, a passagem da corrente. Pessoal, é muito perigoso você pegar um desses equipamentos e ligar nessa tomada aqui. Por quê? Porque essa tomada ela foi feita para suportar 10 amperes. Se você força ela a passar 15, 18 amperes, ela vai provocar uma sobrecarga no circuito, vai acabar derretendo o isolante que está ali e você vai ter um curto-circuito naquele ponto, podendo até provocar fogo, enfim, coisas desse tipo. Bom, continuando aqui, a mesma coisa vale para os fios e cabos, certo? De energia elétrica. Eu não vou, por exemplo, pegar lá um micro-ondas extremamente potente, né? Ou, sei lá, uma máquina de cortar grama também extremamente potente e colocar um fiozinho fininho nela. Porque o que vai acontecer? Esse fio ele vai ter uma sobrecarga de corrente elétrica e vai acabar derretendo o condutor, sofrendo aquecimento, né? Derretendo o condutor, né? E isso é muito prejudicial para o circuito. Então, vale lembrar, tanto nesse caso aqui dos fios, quanto nesse caso da tomada, lembrar da segunda lei de Ohm. Quanto maior for a espessura do fio, ó, vou até voltar aqui para vocês, ó. A área representa a espessura, ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, quanto maior for a espessura, menor vai ser a resistência do fio. Se a resistência é pequena, ele aguenta uma corrente maior. Tá certo? Bom, passando aqui, né, a gente tem outro cara que funciona através da lei de Ohm também, podemos assim dizer, que é o chuveiro elétrico. Então você pode ter um chuveiro elétrico ligado, na maioria dos casos, no frio, no morno ou no quente. Olha só no esquema aqui, ó. Aqui eu tenho um esqueminha de chuveiro elétrico, de uma resistência de um chuveiro elétrico aqui, e vocês podem perceber que ela está ligada no 220 volts. Então, nesse ponto aqui, ele é fixo lá no chuveiro elétrico. E o outro ele vai variar entre os pontos A, B e C, dependendo em como você mexe nessa chavinha aqui, ó. Né? Se você tem a posição lá desliga, inverno e verão, no caso, ou quente e morno, depende do fabricante, ele vai chamar de um nome diferente, tá? Mas, enfim, se você coloca a chavinha na posição C, o chuveiro está desligado. Por quê? Porque não fecha o circuito. Olha só, o circuito ele não fecha. Agora, se você liga o chuveiro no B, você está usando toda essa resistência aqui. Se você está utilizando toda a resistência, o comprimento da resistência ele é grande, certo? Então o L é grande, a resistência também vai ser grande. E o que vai ser a corrente elétrica? Pequena. Então você tem o morno aqui. Se você liga o chuveirinho no A, o ponto no A aqui,
você vai ter uma resistência de tamanho menor. Então, o L é menor, a resistência é menor e a corrente elétrica ela é maior. Então, você vai ter aqui um efeito Joule maior também e você tem o chuveirinho ligado no quente, tá certo? Então, passando aqui, a gente tem mais um exercício para a gente trabalhar aqui com o conceito de resistência. Vamos aqui à tela. Observe o gráfico da diferença de potencial em função da corrente elétrica, mostrado ao lado, e responda. Letra A. A diferença de potencial no ponto U1. E letra B. A resistência elétrica. Olha só o meu gráfico, pessoal. Eu tenho aqui, ó, é um gráfico da diferença de potencial pela corrente elétrica. Esse cara está em volts, esse está em ampere, né? Começa do zero, significa que eu tenho um resistor ôhmico em linha reta, certo? Para 10 volts eu tenho 1,5 amperes. Quanto que eu vou ter para esse valor aqui se eu tenho 2 amperes aqui? Um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, sofreram um pouquinho para fazer esse, né? Porque envolve cálculo aí, envolve análise de gráfico. É muito importante que vocês já vão pegando essas manhas aí de analisar o gráfico, porque prova de vestibular, prova de Enem, gosta muito de análise gráfica. E eu também gosto de análise gráfica. Então vamos aqui responder a nossa letra A, que pergunta qual é a diferença de potencial no ponto U1. Esse daqui, ó. Qual que é a diferença de potencial lá? Então, o que a gente vai fazer para resolver isso daqui? Vamos fazer uma regrinha de 3, né? Um sistema aqui bem facinho. É uma proporção. Isso daqui funciona com proporção. Olha só. Se para 10 volts eu tenho 1,5 ampere, né? Quantos volts eu vou ter aqui quando eu tiver 2 amperes? Então, tá bem facinho. É só multiplicar cruzado. Olha só que bonito. Né? Multipliquei cruzado aqui. Eu tenho 1,51 igual a 20. Faço a divisãozinha e eu tenho que meu U1, né, que é aquele novo ponto ali, seria 13,3 volts, certo? Essa não é uma proporção tão intuitiva, não é? Porque você já tem aqui 1,5 para 10, 2 vão ser quanto? Aumentou aqui quanto? De um caso para outro, aumentou 1/3, pessoal, né? Do valor inicial. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes para você não se confundir, tá certo? A letra B, ela perguntava quanto que era a resistência. E aqui já está prontinho, ó. Se você fez no seu caderno bem bonitinho para responder a letra A, né, a proporção, você já vai ter descoberto que 10 dividido por 1,5 é 6,666666, um montoeira de 6. Para a gente arredondar, aqui ficou 6,67 ohms, que é a unidade para resistência elétrica. Bom, continuando aqui, o nosso próximo exercício, ele é mais molezinha, ele é um verdadeiro ou falso. Então vamos aqui comigo as opções. Se dobrarmos o comprimento de um fio, dobraremos a sua resistência. Próxima. Se aumentarmos sua espessura, sua resistência diminui. Próxima. Se cortarmos o fio pela metade, a sua resistência não se altera. E próxima, se reduzirmos o seu diâmetro pela metade, a resistência dobrará. Um tempinho para vocês pensarem, a gente já volta.
Fácil esse, né, galera? Então, olha aqui, eu tenho a primeira afirmativa. Se dobrarmos o comprimento do fio, dobraremos a sua resistência. Isso é verdadeiro, porque o comprimento do fio ele é diretamente proporcional à resistência. Próxima. Se aumentarmos sua espessura, a sua resistência diminui. É o que vimos agora há pouco. Uma área grande, uma resistência pequena, certo? Se cortarmos o fio pela metade, a sua resistência não se altera. Pessoal, isso vai contra a primeira afirmativa, certo? Se a gente muda o comprimento, muda a resistência. E a última é uma pegadinha, olha só. Se reduzirmos seu diâmetro pela metade, a sua resistência dobrará. Mas, professor, não é inversamente proporcional área e resistência? Sim, é diretamente proporcional. Mas e por que ele é falso, então? Porque está falando de diâmetro. E o diâmetro ele é elevado ao quadrado para se obter a área do fio, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, né? A gente fez uma lembrança das duas leis de Ohm, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, né? Falando de resistência, resistividade, comprimento e área de fio. Ok, pessoal? Eu me despeço por aqui. A gente se vê na próxima. Até mais!